Graça e paz, voltei. E voltei com alguns pontos para deixar você aí pensando. Sacerdote fantasma, bênção sacerdotal, santa ceia, dízimo. De onde surgiram todas essas histórias? E como elas estão ligadas ao nosso tema deste mês, ao nosso especial, os pais da fé. Olhai para os montes, a origem. Você conhece como surgiu o dízimo? Por que existe a bênção sacerdotal? Por falar em sacerdote, você já ouviu falar de Melquisedeque? Um sacerdote que aparece do nada e volta para o nada, sem nós sabermos de onde veio, muito menos para onde vai. Ficou curioso? Então eu te convido, vem comigo para esse especial de dezembro do Olhai para os Montes, a origem, os pais da fé. Vem conhecer um pouco mais da história de Abraão, a história do povo de Deus, a história da fé e de todas as ordenanças que nós, até os dias de hoje, realizamos dentro de nossas igrejas. Eu sou a Bispa Ana Costa e esse, como eu disse, é o Olhai para os Montes. Se você for novo por aqui, seja muitíssimo bem-vindo. Se não for inscrito, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para ser lembrado de todos os vídeos e os conteúdos que chegam toda semana, todos os dias. Excepcionalmente nesse mês de dezembro, estamos fazendo semanalmente o Olhar para os Montes devido à época de festas, mas nossa programação é diária, sempre temos vídeos novos aqui no canal e tem muita coisa aí para você já ir lá, ó, quando acabar esse vídeo, vai lá conhecer todo o conteúdo que nós já temos disponível. E sobre este vídeo, essa é a segunda parte do Origem, os pais da fé. Então se você quiser ir lá, primeiro assiste a primeira, nós temos desde o comecinho para descobrir quem é Abraão, por que o Senhor faz aliança com Abraão, como Abraão aceita o chamado de Deus. E agora vamos chegar um pouquinho antes da aliança que o Senhor institui com o seu servo. Vamos entender o passo a passo e mais uma vez eu continuo frisando, entender como até os dias de hoje, tudo o que aconteceu a Abraão, o nosso pai da fé, o primeiro pai da fé, tem a ver com o nosso dia a dia dentro da nossa congregação, independente de placa. A maioria das congregações cristãs, se não fazem todos, fazem pelo menos uso de um dos costumes que foram instituídos através da chamada, caminhada e aliança do nosso pai da fé, Abraão. Então vem comigo, mas vem até o final, para que você tenha 100% de entendimento do assunto que estamos tratando. E a partir daí, também quando você for consultado, quando você estiver ouvindo algo sobre o assunto, você se lembre, tenha aí guardado, eu me lembro dessa história. Amém? Então semana passada, paramos ali com a separação de Abraão e seu sobrinho Ló. Então cada um para um lado. Então Ló vai parar lá em Sodoma e Gomorra. Vai morar, as planícies lindas, verdejantes, é para onde ele vai. E Abraão vai para o lado oposto. Nós estamos no Gênesis capítulo 14, se você quiser ir acompanhando comigo aí na sua Bíblia, amém? Enquanto você procura, ou pega um pouquinho d'água, se prepara para vir comigo, eu vou buscar ao Senhor, para que Ele venha, através do seu Espírito Santo, falar conosco, ministrar em nossos corações, amém? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por esta manhã linda, por esses meus irmãos lindos que estão, neste momento, participando comigo desta viagem, dentro da Tua Palavra, Senhor, através da origem da nossa fé, a origem dos nossos ancestrais da fé, que o Senhor venha, através do Teu Espírito Santo, nos levar até lá e trazer sobre nossas vidas o entendimento da Tua Palavra, cada dia mais, para que possamos crescer na Tua graça e no conhecimento de Ti, através da Tua Palavra. É o que eu te peço e te apresento a vida de cada um que está assistindo agora, que vai assistir amanhã, daqui um ano, no momento em que o teu filho e tua filha estiver, Senhor, assistindo a este vídeo, que enquanto ele assiste, o teu Espírito Santo, além de levar em conhecimento, unção de sabedoria, leve também da tua graça, da tua paz, do teu amor. Esteja com ele em todo o tempo, guardando, protegendo, orientando e acrescentando cada dia mais de Ti, sobre a vida dele, sobre a sua casa e a sua família. É o que eu te peço, Senhor. Fica conosco e ministra os nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor continue abençoando grandemente a sua vida. Então vamos ao vídeo de hoje. Paramos,
como eu já disse, quando eles se separam. Então agora estamos aqui no capítulo 14. E no capítulo 14 nós veremos que acontecerá uma guerra entre os reis ali das regiões, né? De Sodoma, Gomorra, Elias, Kedorlaomer, um nome enorme, são cidades e reis. Vivemos uma época em que podia mais, chorava menos e tinha mais posse, tinha mais terras, se tornava mais poderoso, porque eles entravam em guerra, quem ganhou, ganha terra, vira rei daquele lugar e toma para si os despojos, escraviza os povos da época. Foi assim o começo da civilização, né? Não só no meio do povo cristão, de todo mundo, em todo mundo. Tanto que nós já fomos colônia de Portugal. Era assim que acontecia desde o princípio. As pessoas iam tomando posse, marcando seus territórios, e em alguns permanecem até o dia de hoje. Outros, como o Brasil, lá na frente, declaram a sua independência e tornam-se uma outra nação, um outro país. Mas isso, não estamos aqui numa aula, muito menos de história, nem de geografia, porque eu sou zero nisso. Estamos aqui falando da vida do nosso pai da fé, Abraão. E por que estamos interessados nesta guerra? Porque você se lembra quem escolheu morar em Sodoma? Ló, o sobrinho de Abraão. E Abraão traz consigo a responsabilidade. Ele chamou para si, não que alguém lhe impôs. Ele tomou para si a responsabilidade de ser pai para Ló, de estar sempre atento, cuidando, vigilante com a vida de seu sobrinho Ló, em amor, em respeito ao seu irmão falecido. E agora Abraão fica sabendo dessa guerra. E essa guerra entre os grandes, não se esqueçam que Ló era homem de posses, né? Não era um homem que foi para lá com essa terra sem nada. Ele levou consigo todo o seu gado, toda a sua casa, todas as suas posses, que já vimos no episódio anterior. Agora, no meio dessa guerra, sobra para Ló. Esses reis invasores tomam as posses de Ló, junto com de toda a terra, levam para si como despojos de guerra. Se você quiser acompanhar comigo, o versículo 12 diz assim: também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, os seus bens e fomos. E Abraão fica sabendo do que se passou com seu sobrinho. E aí, irmãos, nós vamos ver que Abraão, ele arma seus criados. Ele não tinha um exército. Ele não era um rei com um exército à sua disposição. Mas ele fica indignado, revoltado de saber o que se passou com seu sobrinho. E ele vai à guerra. Sem um exército, o que ele faz? Ele arma os seus criados. 318 homens armados grosseiramente, vamos colocar assim, porque eles não tinham um arsenal de guerra, eles não tinham nenhum preparo para a guerra, eles eram pastores de ovelhas, homens que cuidavam do gado e cuidavam da terra, nem como agricultores profissionais, como ali para sua manutenção de vida. Então eram homens totalmente despreparados para a guerra, mas Abraão os arma para irem à guerra, para defender o seu sobrinho, defender a sua casa, defender a sua linhagem, a sua descendência. Então nós vimos, se você ler o capítulo completo, que esta guerra é de 4 reis contra 4 reis. Guerra de gente grande. Quem é Abraão? Perante 4 exércitos de 4 reis distintos. Contra 318. A probabilidade é o quê? Que Abraão tivesse também o que era seu tomado, assim como de Ló. E que ao invés de conseguir resgatar o sobrinho, ele fosse levado cativo junto com o seu sobrinho. Se nós formos olhar de fora, nós pensaríamos assim, mas Ló escolheu estar lá. Ló foi, como diríamos, zoião, né? Escolheu a melhor terra. Então agora Ló que se vire com os seus problemas. Daí a primeira característica de um bom líder, principalmente um líder espiritual, independente das escolhas, ele não vai olhar para o erro, para a escolha, para as circunstâncias que levaram a pessoa a estar naquela situação. Ele vai se levantar em defesa dos seus, daqueles que o Senhor colocou sob a sua responsabilidade. E Ló estava, ainda que num lugar distante, sobre a responsabilidade de Abraão. E aqui também nós já vemos o mover do Senhor. Vemos um líder espiritual, um líder crescendo, se formando. Porque o líder tem que estar preparado para que surja dentro dele esse sentimento de opa, não vai tocar. Não vai tocar, não vai mexer. Como assim chegou e tomou tudo que Ló tinha? Você entende? Então, em todos os passos de Abraão, nós conseguimos contemplar a formação
de um pai da fé. E o pai da fé, ele não vai nos ensinar apenas como orar. Ele também nos dá lições na prática, viu? Essa aqui eu vou direcionar a líderes. Não adianta ensinarmos como ler a Bíblia, como buscar, como fazer um esboço para uma boa pregação. Não adianta orientar como se faz um devocional, como devemos jejuar, buscar ir ao monte, senão também, através da nossa vida, através do exemplo do cotidiano, ensinarmos também no dia a dia a deposição de servo de Deus, de serva de Deus. Porque aprender, buscar a palavra, viver uma vida consagrada, buscar a espiritualidade, trazer mais espiritualidade para a nossa vida, não é fácil também, porém é aplicável de uma forma que eu tenho culto, ensino, oriento e acabou, cada um segue sua vida. Mas as lições valiosíssimas que devemos transmitir para aqueles a quem o Senhor nos confiou, também inclui o dia a dia, de como se sair de situações do seu cotidiano, ainda que dentro de toda a orientação, a pessoa tem escolhido seguir o outro caminho, o caminho mais fácil e a tenha levado ao erro. Devemos aprender com Abraão, mesmo nestes momentos, e principalmente nesses momentos. O líder não olha para a situação que levou o ser a estar ali. Ele tem um entendimento que foi-me confiado, então eu preciso ir lá resgatar. Amém? E nós vemos aqui que Abraão, então, com 318 homens despreparados, armados grosseiramente, eu vou arriscar aqui a dizer com cabos de enxada, porque você pode raciocinar comigo. Eles saíram em caravana, plantando e cuidando de gado. O que eles tinham de armamento? Então eu me arrisco aqui a fazer esta alegoria, um exército dos cabos de enxada para lutar contra 4 exércitos de reis armados, e eles derrotaram. Eu estou passando assim brevemente, né, pela passagem, mas você pode acompanhar aí na sua casa. Te oriento, né, que faça a leitura completa para ter um completo entendimento. E é uma ótima leitura, né, como a Bíblia em todo o seu conteúdo é, mas quando nós estamos assim fazendo um estudo detalhado, é fundamental que você faça a leitura completa para você ter um entendimento daquilo que você está meditando, refletindo, né? E Abraão e o seu exército volta vitorioso, persegue os reis, conquista a vitória, traz Ló, os outros moradores da região, com os bens de Ló e os bens de todos, de volta para Sodoma. Então ele consegue a vitória e voltar com os espólios, que era costume de quem vai à batalha, quem vai à guerra. Quando volta, traz consigo os espólios da guerra. E sai o rei de Sodoma em encontro de Abraão para lhe agradecer. Poxa, você salvou a nossa terra, né? E a palavra do Senhor vai nos mostrar então que quando o rei sai ao seu encontro, vem o encontro que muitos ficam com a cabeça em parafuso quando nós falamos desta figura, Melquisedeque. A palavra do Senhor nos mostra que após essa vitória de Abraão, Melquisedeque, rei de Salém, que os estudiosos acreditam ser a antiga Jerusalém, vem diante de Abraão e lhe oferece uma refeição com pão e vinho. E era este, diz a palavra do Senhor, no versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Então nós vemos que é um encontro que vai mudar toda a história. Porque até aqui nós conhecemos Abraão, que ouviu Deus falar. Foi chamado por Deus, não há dúvidas que havia um chamado sobre a vida de Abraão, mas ainda não havia uma bênção, ainda não havia uma unção sobre a vida de Abraão. Uma unção que desse testemunho na terra daquilo que o Senhor confirmou, falou ao seu servo lá dos altos céus. É como se eu dissesse para você: irmão, você tem um chamado sobre a tua vida, mas é necessário que uma autoridade espiritual da terra confirme esse chamado e lhe consagre esse chamado sobre a sua vida.
Não basta termos o chamado e já saímos ocupando a função atribuída a esse chamado. Precisamos cumprir as etapas. E todo este cumprimento, ele começa lá atrás com a vida do nosso pai da fé, Abraão. Nós vamos ver aqui, neste pouquinho, esses pequenos versículos, que Melquisedeque, que alguns, eu não vou fazer aqui um estudo da vida de Melquisedeque, mas se você, ao final deste vídeo, sentir interesse de conhecer melhor a história desse personagem tão enigmático, deixa aqui nos comentários, que aí, dependendo da quantidade de comentários, de curiosidade, aí nós vamos trazer este vídeo aqui para o canal, tá bem? Mas Melquisedeque é um sacerdote que ele vem do nada e volta para o nada. Não temos na Bíblia registro da sua origem, da sua árvore genealógica, não temos menção de quantos anos tinha, com quantos anos morreu, ou se morreu, quando nasceu. Não existe. O registro de Melquisedeque começa aqui. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. O que biblicamente era impossível. Por quê? Porque os reis, a linhagem de reis vai começar lá na frente através de Davi. Vem a linhagem dos reis sobre o povo de Deus. E o sacerdócio vem através de Arão, com a libertação do povo. E o Senhor instituciona o sacerdócio, a linhagem de Arão. Então havia-se o rei e o sacerdote, não o rei e sacerdote. Então nós vemos que lá na frente, no Novo Testamento, quem ocupa esses cargos, uma única figura? O nosso Senhor Jesus. Então há uma linhagem de estudiosos que acredita que Melquisedeque seja a figura de Jesus Cristo aqui no Antigo Testamento, que teria vindo trazer a sua bênção sobre Abraão, a figura espiritual. Por isso que eu disse que se tiver interesse em um outro assunto, um outro vídeo bem extenso, com bastante conteúdo, então aqui nós estamos apenas fazendo um pequeno catado sobre essa questão do sacerdote Melquisedeque, que na carta aos Hebreus o autor faz toda uma alusão, uma comparação entre o sacerdote Melquisedeque e o nosso Senhor Jesus Cristo. Iremos em Hebreus nos capítulos 5, 6 e 7 diversas comparações, alusões feitas a essa semelhança do sacerdócio de Melquisedeque e o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, voltando aqui para o nosso tema, para o nosso pai da fé, Abraão, como eu venho dizendo dentro deste vídeo, que através de Abraão foram instituídos dos costumes que nós conhecemos e exercemos, praticamos até hoje dentro de nossas congregações, dentro das nossas denominações. Nós veremos aqui neste encontro que, com o encontro do sacerdote Melquisedeque, Abraão participa de uma ceia, pão e vinho. Há um detalhe que, historicamente, entendemos que esta refeição só era oferecida à realeza. Quando se queria fazer um agrado, servir uma refeição real, se oferecia pão e vinho. Então o sacerdote traz esta refeição a Abraão, reconhecendo o grau do seu chamado, reconhecendo Abraão como figura importante perante o chamado de Deus. E o abençoa. Então é a primeira bênção sacerdotal na terra, conhecida no povo de Deus. Vem o primeiro sacerdote de que temos conhecimento e abençoa Abraão. Então é como ali o chamado de Abraão deixa de ser um chamado e agora é consagrado o chamado de Abraão na terra. Além disso, nós vamos ver no versículo 20, que diz assim: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe dízimo de tudo. Note que ninguém ensinou Abraão a dizimar. Nós estamos no começo da Bíblia, por isso o nome do tema deste especial é a origem. Porque lá em Êxodo, nós já vamos ver Moisés orientando tanto em Êxodo, Levítico, em Números, ainda até algumas passagens de Deuteronômio, nós vamos ver Moisés, através das leis, instituir leis, deixá-las ali registrada, a forma correta de exercer a prática do dízimo, das bênçãos, da unção, mas tudo isso é após Abraão. Com Abraão que tudo começou. Aqui foi instituído bênção sacerdotal, a separação do chamado, consagração do chamado, a unção sobre a vida do sacerdote, a ceia, a instituição do dízimo, que foi algo que surgiu natural em Abraão. Ele reconheceu
o poder espiritual do sacerdote Melquisedeque e lhe dizimou a parte devida a Deus, entendendo que toda esta bênção que eu recebi veio do Senhor. Então eu preciso devolver a Deus bênçãos que Ele tem colocado em minha vida. Então aqui você talvez esteja ouvindo pela primeira vez ou não, ou talvez pela primeira vez de uma forma assim um pouco mais detalhada, para você entender que às vezes, para quem não conhece, pode chegar na igreja e ver algumas práticas e pensar, mas isso surge do nada? O pastor está um dia em casa assim, fala, quer saber? Vamos fazer assim na igreja. Quer saber? Eu acho melhor fazer assim. Não. São costumes instituídos por Deus através de séculos, milênio. É uma tradição que vem lá de trás, tem toda ela um contexto, um porquê da sua existência. Basta nós buscarmos conhecer a palavra de Deus, entender os porquês. Aí nós podemos firmar uma fé racional no Senhor. Por que o dizimo? Porque Abraão teve um entendimento que as bênçãos que eu conquisto vêm das mãos de Deus. Então eu generosamente e voluntariamente devolvo ao Senhor, oferto a Deus. E também não entraremos aqui na discussão sobre o dízimo. Podemos também fazer, se for do desejo de vocês, que nós nos aprofundemos nesse assunto, do dízimo. Mas deixa aí nos comentários. Me ajuda aí a fazer, trazer conteúdo do teu interesse. Este canal tem a função, a missão de nos esclarecer através do Espírito Santo de Deus primeiramente, porque eu não sei, mas busco na palavra do Senhor e o Espírito Santo de Deus nos direciona, nos guia para que nós possamos atingir cada vez mais conhecimento da parte do Senhor, da sua palavra e termos entendimento da fé que nós professamos e podermos também alcançar outras vidas, esclarecer outras pessoas. É tão bom quando alguém chega e você fala, por que vocês fazem isso? Aí você vai falar, vem cá, sabe por que nós fazemos isso? Porque olha, aconteceu assim, assim, e você esclarece. Não fica porque sim. Nem criança aceita porque sim. Sabe, criança, quando ela vem te perguntar, mãe, por que você descasca a batata? Você responde, menina, porque sim. Agora não vai sair, ela vai querer saber mais. Não, mãe, porque sim, não, por quê? Por que não faz com graça? Não tem a fase das crianças dos porquês? Nós precisamos saber os porquês. O Senhor nos orienta a termos uma fé racional. Deus nos diz que vamos perecer se não buscarmos esse conhecimento. E a palavra do Senhor foi deixada aí exatamente para isso, para que a gente aprenda. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de preconceitos, de ignorâncias do passado, sabe? A palavra do Senhor, ela vai nos libertar, assim como Abraão libertou seu servo Ló. E aqui recebeu a bênção sacerdotal. Agora Abraão é chamado, abençoado, consagrado por Deus, com a bênção sacerdotal. Está debaixo da bênção, viu? Tem esse entendimento que também é necessário que você esteja debaixo da bênção de um sacerdote na terra. Os pastores, os líderes espirituais de hoje são sacerdotes na terra, representam o sacerdócio de Deus aqui na terra. Irmãos, nós sabemos que em todas as vertentes religiosas e em todas as áreas da vida, o que envolve o homem, existe o bom e o mal. Existe mau caráter dentro da igreja, sim. Existem pessoas de má índole, sabe? Sim. E existem diversos outros segmentos. Existem dentro da medicina, dentro da advocacia, da engenharia, em todas as áreas. Nós estamos falando de seres humanos, existem os bons e os maus. E nós não podemos julgar por todos, não podemos. Devemos conhecer, sabe? Se aproximar, conhecer, entender, mas não julgar. Não trazer todo mundo na mesma régua. Não é porque você teve contato com um advogado que não agiu de forma correta, que todos os advogados do mundo são ruins. E nem por isso exclui que quando você tem uma causa jurídica para tratar, você precisa de um advogado. Da mesma maneira, ainda que infelizmente, mas é necessário, segundo o próprio Senhor, é necessário que haja o joio no meio do trigo. Então quem somos nós para dizer que nunca vai haver, que um dia será extinto no meio da classe religiosa, pessoas agindo de má fé? Nunca vai ser extinta, porque o Senhor diz que é necessário que o joio cresça no meio do trigo. Nós é que precisamos estar atentos para reconhecer.
quem é joio e quem é trigo, e nos afastar do joio. Ainda que ele precise estar lá e eu não preciso estar perto dele, mas ele sempre existirá, até que o Senhor venha fazer essa colheita. Aí sim ele vai limpar toda a eira, aí ele vai retirar todo o joio, e só sobrará o trigo. Mas isso somente Deus faz, não nós. Nós não temos esse poder nem essa permissão. Amém? Então eu procuro escolher estar ao lado do trigo, conhecer. Para isso eu preciso do conhecimento da palavra. Através do conhecimento, a palavra do Senhor diz que a árvore se conhece pelos frutos. Através do fruto você vai saber, não, aí é joio. Não vou ficar, não vou permanecer. Você entende? Por isso a importância de você buscar conhecimento da palavra de Deus cada dia mais. Quanto mais você conhece, menos você é enganado. Quanto mais você entende da palavra de Deus, menos as pessoas vão conseguir te enganar. Você não vai comprar gato por lebre. Ninguém vai chegar em você e tentar te pregar algo que não venha de Deus. Você vai falar, opa, não aprendi isso aí não. Isso aí não está em concordância com a palavra do Senhor. Isso aí não existe, sabe? Às vezes nós vemos aí algumas reportagens, algumas coisas, algumas práticas de algumas igrejas que falam, meu Deus, mas tem centenas, milhões, milhares de pessoas ali participando, essas pessoas não têm conhecimento. Infelizmente, muitos não têm mesmo. Não tem mesmo. Às vezes por comodismo, às vezes por preguiça de buscar, de estudar. Ai, mas como o fulano falou que é assim, então é assim, eu vou aceitar. Não está certo isso. Busque você conhecer cada dia mais a palavra do Senhor. Acaba se estendendo, mas aonde o Espírito Santo diz que nós precisamos orientar, então nós precisamos orientar, né? Então, sim, é necessário você estar debaixo da bênção do seu pastor, da sua pastora, da sua liderança espiritual na terra, do seu sacerdote. Não basta ter chamado, não basta, eu tenho chamado de pastora, eu vou sair pastoreando. Não é assim que funciona. Você vê que o Senhor, o próprio Deus, disse a Abraão o que tinha com ele, mas preparou um sacerdote para vir consagrar aquilo que ele tinha. Preparou um sacerdote para vir derramar a sua bênção sobre a vida de Abraão. E aí você vai ver a diferença que esta bênção faz. Como vem agora o Abraão já abençoado, já consagrado na terra. Como o nosso Senhor Jesus vai dizer lá no Novo Testamento, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O chamado principal vem do alto, mas ele é confirmado aqui na terra. Amém? Para que tanto no céu como na terra seja ligado aquilo que Deus tem em nossas vidas. E vamos deixar para o próximo vídeo a conclusão da história de Abraão. Vamos agora entrar na aliança de Abraão com Deus. Como se dá no meio da aliança, o cumprimento da promessa. Isso tudo. No próximo vídeo, na parte 3 e final. Sim, posso agora, aonde nós chegamos aqui, eu já consigo te dizer. Na parte final deste nosso especial, olhar para os montes, a origem, os pais da fé. Amém? Você veio comigo até aqui, muitíssimo obrigado. Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Eu espero ter acrescentado mais conhecimento aí à sua vida e conto contigo aqui para o nosso encerramento, terceira parte do encerramento deste nosso, para os montes desse mês de dezembro, desse especial. Amém? E que o Senhor continue abençoando a tua vida. Pelo amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre toda a sua família, hoje, amanhã e sempre, até que o nosso Senhor venha buscar a igreja, até que chegue o momento que o Senhor venha fazer a sua colheita aqui na terra. Amém? Ativa aí o sininho de notificação para você não perder a parte final desse vídeo e até lá.